aí por você ter aceito, né, esse convite de hoje estar aqui comigo, né, participando dessa live, né, Oh, vamos conversar bastante, é um assunto bem interessante, a gente tem muito para aprender e, ao mesmo tempo, muitas pessoas para ajudar, então vamos ajudar sim. isso mesmo. Bom, gratidão aí aos que estão entrando, né? Eu sou Valdelice Carvalho, contadora, especialista na área da saúde. Hoje eu estou trazendo aí o Dr. Pablo Canales, no estado de São Paulo, atendendo ali em Eu, Hortolândia. eu me formei na Argentina e aqui eu fiz uma pós-graduação em psiquiatria, mas me formei também, especializei em psiquiatria na Argentina. Então você já sabe que agora você é contadora de pessoas até do Mercosul. Verdade, Pablo. E uma coisa bacana, né, que tanto na minha profissão, né, na contabilidade, quanto na sua, né, de médico aí, nós, né, temos essa tratativa da medicina humanizada, da contabilidade humanizada, e a gente, né, tanto eu quanto você, a gente olha para o cliente de uma forma diferente, né? E Essa é a esse ideia. tema é um tema bem bacana, porque se as emoções da gente não está é, dentro de um equilíbrio, né, ela desencadeia aí diversos fatores que levam principalmente a mente humana, né, a ter uma deficiência aí. E esse assunto aí é especialidade sua, então fique à vontade, tá? A gente está aqui hoje para aprender com você, né? As pessoas que vão entrando aí, que tem ansiedade, que querem saber um pouco mais sobre a ansiedade, a relação também com as dívidas, né? Fique à vontade e vão deixando aí, né, as perguntas que depois o Dr. Pablo vai estar respondendo aí para vocês, tá bom, gente? Pablo, fica à vontade que hoje o astro é você. Ok. A gente tem uma associação muito forte com a ansiedade e a busca de prazer. Tá? Então, sempre as pessoas que estão ansiosas, eu pergunto na consulta como você está se alimentando. E as pessoas olham para mim, o que tem a ver? Aí eu pergunto, ok, me conta mais ou menos a tua dieta. Ah, eu como assim assado, feijãozinho, uma mistura e tal. Eu falei, e você desconta na comida? Oh, sim, desconto na comida, especialmente quando estou ansioso. Aí, opa, tem uma associação, a busca do prazer com os momentos de estresse, os momentos de ansiedade. Então, o ser humano tem essa tendência a querer constantemente buscar, de algum outro jeito, trazer alguma sensação de bem-estar em momentos de dificuldade, certo? Uma dessas é comer. E normalmente o ser humano gosta de comer porcaria. Gordura, coisa muito doce, especialmente o chocolate e as coisas doces chamam muito a atenção das pessoas que estão com quadro de ansiedade. Então a gente normalmente tem essa tendência a querer associar momentos de ansiedade, de estresse, de sofrimento, de angústia, querer tampar isso com momentos de prazer. E o alimento é uma coisa que traz muito prazer rapidamente. A gente absorve rapidamente embaixo da língua, a gente tem uma enzima chamada milasa lingual, que absorve rapidamente por baixo da língua. Val, não sei se você ouviu falar alguma vez dos remédios sublinguais, esse que a gente coloca embaixo da língua, que absorve mais rapidinho. O açúcar faz a mesma coisa, a gente absorve ela rapidinho embaixo da língua e vai para o cérebro, dando uma sensação de prazer na hora. Mesma coisa acontece com as compras. Então, muitas pessoas gostam muito de ir para o shopping quando estão ansiosos ou preocupados ou estressados com alguma coisa. Quer saber? Vou comprar. E essa euforia e essa sensação de prazer vem exatamente quando a gente faz compras. Muitas pessoas me falam assim, olha, eu começo a comprar. Nem sei se eu vou usar o que eu vou comprar, mas não interessa.
Eu quero comprar para ir incorporando coisas comigo e dar essa sensação de prazer. As pessoas vão para o shopping, ou entram na internet e fazem compras pela internet. Obviamente, não olhando para orçamentos, obviamente, não olhando para planilhas, obviamente, não olhando para ver se podem ou não podem, obviamente, não olhando para a deuda da dívida do cartão de crédito, etc, etc. E se faz uma bola de neve enorme de coisas porque não planificaram aquela compra. Tem um ditado que fala assim: quando você tiver que ir no supermercado, não vai lá com fome. Por quê? Porque se você vai com fome, muito provavelmente você vai comprar tudo que tiver na frente. Bem, Certo? Aí você vai fazer. É isso, você vai fazer compras que não estão associadas ao que você precisa. Tá? Porque tem um estímulo que não está de acordo a regular o cérebro da maneira correta, a controlar as emoções da maneira correta. Então, automaticamente você tende a buscar prazer ao invés de parar e pensar se você precisa daquilo. Então fui lá porque eu precisava um pouco de arroz, porque eu precisava de algumas verduras e trouxe 5 pacotes de bolacha, peguei 4 ou 5 sucos, alguns refrigerantes, comprei 2, 3 quilos de carne que eu não queria comer, aí comprei queijo e vi, ai, tem uma manteiga diferente, com um sabor diferente, vou levar também. Ai, tem oferta? Ah, as ofertas brilham nos nossos olhos e aí eu vou pegando as coisas que vou querendo. Por quê? Porque a emoção está guiando as minhas compras. Quando eu faço isso, as chances de dar muito errado são enormes, tá? Então, o conselho sempre é: se você estiver com fome e precisar ir no supermercado, come antes de ir no supermercado. Mesma coisa com as compras. Não é bom fazer compras em momentos em que a gente está emocionalmente debilitado. Por quê? Porque elas são uma fonte de prazer. E automaticamente eu vou fazer gastos desnecessários ou coisas que eu não consigo controlar, não parei para orçar. Tem aqui em casa a gente faz muito a planilha. A Stephanie é fantástica para fazer planilha. A Stephanie é minha esposa. Então, ela faz planilha e vamos colocando os gastos e as coisas do que a gente do aquilo que entra e aquilo que a gente precisa, os gastos fixos, aquilo que a gente quer fazer e as coisas que a gente vai comprando. E eu gosto muito porque ela coloca assim: o cartão de crédito, a gente comprou tal coisa, essa garrafinha, em 5 parcelas. Beleza. Aí compramos uma garrafinha em 5 parcelas. Então colocamos assim: garrafinha, 5 parcelas de R$ 5. Todos os meses eu vou pagar R$ 5. Então, beleza. Chegou a 5 parcelas, R$ 5. Esse é o total, mas eu tenho que me planificar todo santo mês com aquilo que eu vou gastar. Se eu não faço essa planificação, automaticamente é um dinheiro que eu gastei e não sei como vou pagar. E quando eu estou estressado, quando eu estou ansioso, eu não paro para pensar nisso. Eu vou direto fazer uma compra que não faz sentido, porque eu estou só buscando cobrir essa face de estresse, essa face de agonia, de vontade de fazer alguma coisa que me dê prazer. Tem outra doença extremamente comum, frequente, que faz esse tipo de gastos desnecessários, que é a bipolaridade. A bipolaridade, nos quadros de mania, no episódio mais eufórico, tende a fazer gastos desnecessários. Então, uma pessoa que, quando a gente avalia, quando a gente conversa, uma pessoa que começa a ter uma sensação de vontade importante de fazer compras, tá? Somado também a outros eventos, mas especialmente o bipolar tem essa tendência no momento de euforia de querer fazer gastos desnecessários. Quer trocar o carro, quer comprar alguma coisa que realmente não precisa, vai querendo entrar em negócios, tá? Empreendimentos que não são pro bolso dele, tá? Como a minha esposa fala, isso aí não é pro nosso nariz, não é pro nosso bico. Isso foge das nossas capacidades econômicas. Então é super importante a gente ver
essa associação muito forte entre o descontrole mental e os gastos desnecessários. Ao mesmo tempo, a gente linka a ansiedade, tá, com os gastos que a gente fez, que a gente calculou, mas que por X motivo não deram certo. E a gente estava contando com dinheiro que depois não chegou. E aí a gente começa a enfrentar com a ansiedade o pagamento dessas dívidas. Nessa questão, a gente começa a trabalhar em círculos, porque a gente volta sempre ao mesmo ponto: como vou pagar isso aí? E aí o pensamento ansioso leva a pessoa a achar literalmente que não vai conseguir lidar com essa dívida. Automaticamente começa a colocar um monte de pensamentos catastróficos na sua frente, tá? Eu não sei o que vai acontecer. Não sei se vou conseguir pagar. E se não conseguir pagar? E o que eu vou fazer? Eu vou pedir para quem? E depois vou me endividar com outro. E aí, nessa ansiedade, não para pensar. De novo, o emocional toma conta da situação e a pessoa não pensa bem no que tem que fazer, se desespera e busca alternativas que deixam ela cada vez mais fundo. Então, muitas vezes pegam outras dívidas, tá? Empréstimos, que depois não calcularam aquilo, quanto que ia literalmente pagar para pagar outra dívida. E aí vira uma bola de neve, tá? Então, por exemplo, aproveitando que você está aqui, consegue, obviamente que a gente não vai dar uma coisa muito específica, mas se a gente tem uma dívida, o que é melhor? Pegar um empréstimo, um financiamento ou um consórcio? Aí a gente... que você acha? Dependendo do nível da dívida, eu sei, mas o que você acha que seria melhor? Bom, as pessoas que chegam aqui, né, para a gente fazer consultoria financeira, né, eu sempre pergunto, já pegou algum empréstimo, né, para quitar alguma dívida? Sempre responde que sim. E eu pergunto, conseguiu quitar a dívida? Aí dizem que não, ainda ficou com mais uma. Então, não é a busca de um novo empréstimo que vai resolver aquela situação, né? E você sabe que daí a gente tem que ir lá na raiz da onde que criou aquela situação, né? Então não adianta fazer o empréstimo, não adianta fazer o consórcio, não adianta pegar emprestado. É parar, como você falou, parar e pensar. E dentro das possibilidades, né? Deixar a ansiedade de lado, porque a ansiedade é que faz esse movimento, né, enorme de que a pessoa tem que resolver e quer resolver rápido. E uma dívida nem sempre a gente consegue resolver rápido. E a dívida é como se, eu costumo falar que é como um sintoma, né? A gripe, a doença, ela está lá atrás. Então, não adianta querer trazer a dívida aqui para me resolver. Primeiro, precisa resolver o emocional. E aí, quando resolve o emocional, tudo começa a fluir. Por quê? A gente começa a pensar nas possibilidades. Como que eu vou pagar aquela dívida, né? Não é pegando um novo empréstimo. Claro que tem algumas diretrizes que a gente precisa e, às vezes, trocar uma dívida por uma outra, uma taxa de juro menor, mas isso não é o momento da gente tratar isso, né? É uma outra live. Mas tudo está ligado no emocional, e aí é você o especialista com o emocional. Ok, mas o ponto é esse: a gente não para analisar, a gente não para pensar, porque a ansiedade me deixa nervoso com aquilo. E eu não tenho essa conversa, por exemplo, com você, Val. Então, beleza, cheguei com uma dívida enorme. E agora, o que eu vou fazer? Não sei, eu surto. Tá? Então, essa falta de parar, raciocinar, entender, analisar, é super necessário.
Por isso que um dos grandes conselhos para quando a gente está com alguma dívida, está relacionado com alguma questão de ansiedade, tanto seja para entrar numa outra dívida, ou entender como eu posso resolver, ou entender por que eu fiz essa dívida, eu preciso conversar com alguém que não tem o nível de estresse que eu tenho. Então, automaticamente, eu vou com alguém que sabe lidar com dívidas, tá? Ou seja, alguém que sabe lidar com números. Tem um livro que é bem simples de ler, tá? O Homem Mais Rico da Babilônia. Tá? É do estilo do Pai Rico, Pai Pobre, tá? E é um livro bem bonito de ler, é bem tranquilo. E aí ele fala assim, um dos princípios tem duas pessoas que são pobres que têm um amigo que é muito rico, extremamente rico. E eles querem saber como ele virou tão rico, porque eles conhecem ele, é amigo, de pequenininho se conhecem. Então eles vão e perguntam para ele, como que você fez tal. E aí ele dá um dos conselhos que dá olha, se vocês tiverem uma dívida, apartem uma porcentagem para pagar essa dívida. Separem uma porcentagem para isso. E vão pagando a essa pessoa esse porcentagem e você vai quitando a dívida. Se você não separa um dinheiro para fazer isso, você não vai conseguir nunca, a dívida vai crescer e você cada vez vai se estressando mais. Então, peraí, a Mariana me falou do dia do médico. Muito obrigado, Mariana. Então, a gente tem que entender que é super importante aprender a lidar emocionalmente com as dívidas e não deixar que a emoção tome conta delas, tá? Então, como é lidar bem emocionalmente com ela? É entender que eu não posso não raciocinar, eu não posso não ter estrutura. Eu tenho que manter uma estrutura para poder lidar com uma dívida. Se eu não colocar isso no papel, não sai. A dívida não é paga e a gente continua virando numa bola de neve que cada vez fica maior. Então é super importante entender, não é momento de eu ficar estressado, é o momento de eu entender o que fazer. Tá? Tem a típica, quando alguém está com muito medo, muito gritando, alguém pega e fala, calma, para. Então a pessoa para, olha para mim, presta atenção, me ouve. Vamos fazer isso e aquilo outro. Dentro dos quadros de ansiedade, a gente sempre pede para os pacientes respirarem fundo, respirarem devagar, para acalmar a intensidade daquilo que está acontecendo e conseguir enxergar melhor as coisas. Tá? Na parte econômica é a mesma coisa. Na parte econômica é exatamente a mesma coisa. Então, eu não posso me guiar pelas minhas emoções para fazer gastos. Não posso usar os gastos para cuidar das minhas emoções, tá? Terceiro ponto, eu não posso deixar que as emoções me falem como eu vou lidar com os gastos. Tá? Então, não vou fazer isso de maneira emocional, tá? Por quê? Porque eu preciso parar e analisar, tá? Tem dentro da ansiedade, porque a depressão é outra patologia que pode mexer com a nossa emoção de maneira importante, o nosso humor, mas normalmente o deprimido ele não tem essa vontade de fazer as coisas, então falta essa iniciativa. O ansioso sim, o ansioso quer, fora. Tá? O eufórico também, ele quer, fez. Agora, o ponto sempre é muito importante. Como eu faço para abaixar a intensidade da emoção e conseguir lidar melhor com as minhas dívidas? A outra questão importante, tá? A gente já falou de não ir no supermercado com fome, aprender de outra pessoa. A outra coisa importante é entender corretamente o meu sonho, aonde eu quero chegar. Por que eu vou fazer uma dívida ou não? Por exemplo, em algumas circunstâncias, a gente fica nervoso porque a gente tem que resolver uma questão rápida. Vamos colocar um exemplo. A gente trabalha com um carro, é a nossa ferramenta de trabalho.
tá? O carro quebra e eu não tenho dinheiro para arrumar o carro, mas eu preciso disso para poder continuar trabalhando. Então eu vou ter que arrumar uma dívida para poder arrumar o carro, para poder continuar trabalhando. Nisso, a ansiedade vai me movimentar a eu fazer isso rapidamente. Então a ansiedade, bem utilizada, também é um fator correto e bom para a gente. Fora do seu contexto normal, vira um transtorno, um problema, nos atrapalha. Mas quando eu preciso e entendo que aquilo precisa ser resolvido logo, eu corro atrás rapidamente, graças a esse motorzinho que é a ansiedade, que vai nos falando, não, vai porque é agora, você tem que resolver, senão você não vai trabalhar. Só que depois de entrar nessa dívida, para poder arrumar o carro, eu preciso entender que eu vou ter que separar uma porcentagem para poder resolver a dívida depois. Então, o carro vai continuar sendo uma ferramenta, mas eu vou ter que reestruturar o meu orçamento para poder lidar com aquilo. Certo? Então, já vimos a questão emocional em questão de ver prazer, tá? Uma fonte de prazer. Errado, não pode virar uma questão gastar dinheiro uma fonte de prazer. De fato é, mas não pode ser o que nos tire de resolução de problemas. Segundo ponto, quando eu estou descontrolado, fazer gastos desnecessários sem parar e sem pensar no que eu estou fazendo. Terceiro ponto, eu posso usar a ansiedade como maquinária para me movimentar e resolver uma coisa rápida. Então também pode ser positivo, certo? Nesses contextos, eu vou utilizando as minhas emoções e o meu raciocínio para poder lidar melhor com os gastos, para poder entrar na minha vida econômica um pouquinho mais estável, mais tranquilo, certo? Mas sempre na base do orçamento, sempre na base do raciocínio, sempre na base de entender exatamente o que está acontecendo e por que eu estou fazendo o que estou fazendo. Se eu perdi a razão, automaticamente eu me perdi. E não faz sentido nenhum eu estar naquele momento fazendo aquilo. Por isso que também é importante, como no teu caso, perguntar para o meu contador, perguntar para a pessoa que está me orientando nas minhas finanças, nos meus investimentos, tá? Se é um bom momento para movimentar aquilo daquela forma ou não. Tendo essa fala com alguém que sabe do assunto, se movimenta com aquilo constantemente, eu vou conseguir uma orientação melhor. E esse sempre foi um conselho sábio, tá? Entender, ok, eu sei muito desse assunto? Não. Vou perguntar para alguém que sabe, certo? E desse jeito eu vou me envolvendo de maneira diferente naquele gasto e não deixa virar um problema de ansiedade e começo a enxergar as saídas daquele problema. Tem sempre a importância da educação familiar das contas. Então, tem pessoas que têm costume familiar de ser mais cuidadosos, poupar mais, e tem outros que têm costume familiar de gastar mais, não se importar muito com o dinheiro. A gente absorve muito isso da família. Tá? Então, dependendo como a nossa família foi, a gente tende a ser mais cuidadoso ou mais descuidado. Tá? E isso também é uma influência enorme. E às vezes a gente não consegue controlar isso. Então, é super importante parar e analisar, ok, eu estou fazendo isso por costume, eu estou fazendo isso porque eu estou instável emocionalmente, eu estou fazendo isso porque eu estou fugindo de um problema e eu quero esquecer, eu estou fazendo isso porque eu acho que eu estou fazendo bem, mas não perguntei para ninguém. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Tá? Eu estou fazendo isso porque meu pai sempre fez desse jeito, então eu estou dando continuidade a uma coisa que eu aprendi dentro de casa. Tá? Tem sempre a necessidade de a gente ir incorporando coisas que não estão na nossa área. Então, por exemplo, eu, para poder crescer mais economicamente, deveria me interessar mais em finanças. Como médico, a gente não aprende de finanças. Tá? A faculdade a gente aprende a lidar com doenças, mas não lidar com dinheiro. Tá? Então,
eu tenho vários colegas que gostam de lidar com finanças, de investimentos. Cara, vou comprar bitcoins, vou comprar um terreno aqui para depois construir. Ah, vou investir em milhas, comprar milhas, vender milhas. Tem vários jeitos da gente investir. Aí é necessário fazer o quê? Parar, estudar e entender o que está acontecendo, como eu vou lidar com o que eu vou lidar, e a partir daí começar a entender também aonde eu vou me posicionar como médico, investidor, como contadora, investidora, como professor de educação física, psicólogo, enfermeiro, TI, ir entendendo, sair um pouquinho da nossa área e entender um pouquinho como a economia se mexe para ir controlando também a economia do lar, tá? Aí entra outro ponto. Quando a gente casa, a gente tem que combinar a economia com o nosso cônjuge, porque não é fácil a gente combinar quando um gasta muito e o outro poupa muito. Vai criar atrito entre os dois. Isso vai criar ansiedade na família, tá? Eu tenho muitos casos de famílias que estão com esse problema. Ela vem do Pablo, esse homem gasta o que não tem. E aí eu quero poupar. E aí eu fico chata. Eu fico chata porque ele fala que quer gastar, eu quero segurar porque a gente tem endividado. E aí eu sou a chata. Aí ele fala, não, mas isso aí a gente consegue pagar. Então entra um problema nos dois, uma bola de neve que vai acumulando dívidas, fazendo coisa acontecer, e um atrito que vai separando eles. E isso no matrimônio é terrível. A economia e a ansiedade pelos gastos é super importante regular no matrimônio, porque destrói matrimônios. É impressionante. Faz desastres. Então, é uma coisa que tem que estar muito bem conversada. O que a gente vai fazer com o dinheiro que a gente entra? Vamos ter uma conta conjunta? Você vai ter o teu dinheirinho, eu vou ter o meu? Como a gente vai pagar as contas? Como a gente vai se posicionar? Quanto vamos separar para os meninos? Quanto vamos separar para supermercado? Quanto a gente vai separar para viagem? Tudo isso vai trazendo harmonia e poupando a ansiedade quando a gente se organiza. Então, volto a falar da questão da necessidade da planilha. Aqui em casa tem sido uma bênção. Minha esposa é fenomenal para isso e eu agradeço pela Chifre, porque ela é super caprichosa para deixar tudo organizadinho. Então, é super necessário que algum dos dois no matrimônio tenha essa vontade de fazer acontecer e organizar. Ordem e progresso. Né? Então, a gente progressa como? Quando a gente se organiza. Tá? A gente deixa tudo bonitinho. É muito mais fácil saber como eu vou fazer as coisas, para onde eu estou indo. Tá? Então, entender isso também vai criar em mim menos ansiedade. Não, calma aí. Temos esse gasto e aquele outro gasto. Mas a gente pode juntar dinheiro assim e chegar lá aonde a gente quiser para que aquilo não nos atrapalhe, não nos deixe mal, não nos deixe nervoso, certo? Que outro ponto eu ia tocar que estou esquecendo? Ah, fundamental. Muito cuidado para não fazer contas, não fazer projetos quando a gente está cansado. Quando a gente está com sono, quando a gente está cansado, é um mau momento, tá? Porque eu não consigo raciocinar bem. Então é fundamental que eu busque momentos de lucidez plena na hora de organizar as minhas finanças, tá? É super importante que eu faça isso no momento de lucidez e não no momento de euforia ou no momento de necessidade extrema, porque a gente tem a tendência a exagerar, seja qual for aquele extremo onde a gente se acha. Então é super importante que a gente esteja bem psicologicamente, bem descansado na hora de escolher aonde a gente vai movimentar grandes sumas de dinheiro ou quando a gente vai entrar numa dívida. Os vendedores sabem disso.
Então, eles mexem com as nossas emoções para a gente comprar coisas em momentos inadequados, em momentos desnecessários, e não nos deixam pensar. Se você sentou alguma vez na mesa de venda de alguma coisa, suponhamos aí um clube de férias, tá? Você está em Fortaleza, na praia, Fortaleza, hotel, fantástico. Aí você vai caminhando e vem um vendedor e traz você. Val, eu tenho o melhor clube de férias para você. Você tem que... Meia hora, 30 minutos, eu vou te indicar aqui, você vai ficar... é super próximo ao hotel e a gente vai te dar de brinde aí uma janta ou um vale por R$ 100 para você curtir aqui as tuas férias. Aí você fala, legal, então vou ouvir aí a proposta dele. E já na hora te enche de coisas para você ir degustando alguma coisinha para comer enquanto vai te falando. E aí começa a falar e pega uma folha e escreve um monte de números e vai de lá para cá e vira folha e vira folha. E aí vai gerando um monte de números e fazendo contas que não te deixa ver a calculadora e pá, e aí tá vendo que é puro benefício isso aqui? Tá? Isso aqui é fantástico. Boa noite. Acho que travou. Peraí, Pablo, parece que travou um pouquinho. Tá me ouvindo? Agora foi, desculpa. Aí a gente entra, ele está no papel fantástico, fazendo um monte de coisa, e quando você quer começar a querer pensar, olha, eu vou te fazer outra proposta, e já enfia outros números, outra coisa, e não te deixa você parar e analisar aquilo. É impressionante. Não pensar, não parar, continuar fazendo as coisas de maneira emotiva, vai te enfiar numa encrenca feroz. E você vai terminar endividado. Então, super importante não deixar que os sentimentos guiem o que você vai fazer. Tá? Não dá, não pode. Tá? Por quê? Porque se você está emocionalmente mexido, seja estressado, seja eufórico, seja triste, você vai tomar uma decisão sem a tua razão. Se você não para e pensa no que você faz, você vai errar, você vai se arrepender, você vai se sentir culpado e você vai estar enterrado em dívidas sem saber o que fazer. Então é super importante que a gente tenha esses princípios muito claros. São muito simples, gente, é do nosso dia a dia. A gente sabe isso aqui. Eu não estou mostrando para vocês a pólvora. A pólvora já foi criada pelos chineses faz muito tempo. Então a gente não está descobrindo um novo universo. Mas é a simplicidade e prestar atenção nesses detalhes o que me ajuda a poder lidar melhor com as minhas dívidas, tá? Entra numa dívida, o que eu faço? Pensa, não entra no desespero, conversa com pessoas que você sabe que podem te ajudar a fazer isso, tá? Eu quero entrar numa dívida. Pensa, observa, faz orçamento, vê se você consegue, tá? Se você não vai ficar depois estressado, estressada para poder conseguir pagar aquilo. É muito importante que a gente saiba lidar com isso para não entrar em encrenca depois que a gente não sabe como sair e é uma atrás da outra sem conseguir. Que live maravilhosa, hein, Pablo? Meu Deus, estou aqui encantada com tanta sabedoria aí. Mas é isso, gente. O que o Dr. Pablo falou é exatamente isso, né? A gente precisa parar, analisar para poder fazer sempre as coisas de uma forma mais assertiva quando a gente está com a ansiedade ali bem equilibrada, né? E quando a gente não sabe onde buscar, busque, né, os profissionais qualificados, né, Pablo, para que possam auxiliá-los nessa ajuda, que seja nessa amenização, né, dessa mente que está ali trabalhando
ansiosamente para querer quitar uma dívida ou adquirir uma nova, né? Então, é necessário estar sempre ali junto de um profissional que vai poder te dar uma direção mais assertiva, né? E É super importante a gente entender qual é o objetivo. Se a gente entende o sim, objetivo da dívida, a gente vai saber para onde a gente está indo, tá? Volto a falar o exemplo do carro. Se a gente quebrou o carro e é a nossa ferramenta de trabalho, a gente faz questão de querer resolver aquilo para poder é, lidar com o dia a dia. Se a gente não entende o objetivo da dívida, aquilo vira uma bola de neve. Então é fundamental a gente entender o objetivo da dívida. Se entendemos isso, ela vai ser entendida, ela vai ser corretamente vivida e a gente vai enfrentar aquela dívida com outro olhar. Que isso faz parte do que eu orcei, isso faz parte do que eu tenho programado. Por exemplo, tem agora muita discussão com respeito a gastos em moradia. Tem muitas pessoas que falam, não, cara, isso não serve comprar, tem que alugar. Aí você vai juntando dinheiro e depois, em algum momento, você compra o teu imóvel. Ok, é uma lição. Tem pessoas que falam assim, não, eu não quero alugar, eu quero comprar o meu imóvel e, no caso, ir pagando o aluguel do meu imóvel, da minha casa, do meu apartamento, ou o que seja. Tá? Então, tem diferentes jeitos de ver a mesma coisa. Eu preciso entender muito bem o objetivo daquilo para poder gerenciar isso de uma maneira saudável, tá? Entendendo o meu orçamento, me planificando para aquilo faz sentido ou não, vai ser um problema ou uma bênção. Isso vai fazer toda a diferença na hora da minha ansiedade e as dívidas que eu possa incorporar ou não. é bem isso mesmo, né? Muitas pessoas adquirem ali o imóvel achando que está, né, resolvendo um problema e às vezes está trazendo um maior, né? Então tem que ser bem calculado, tem que ser como você mesmo falou, né? Temos que traçar um plano aí de ação, saber onde quer chegar para que realmente, né, diante de uma adversidade a gente possa chegar de uma forma mais assertiva, sem tantos transtornos. Pablo, que maravilha aí essa live, eu acho que, né, trouxe aí para as pessoas um direcionamento, né, bem gostoso de saber, porque na vida a gente tem escolhas. Então, se eu quero escolher sair do endividamento, eu tenho condições de fazer uma boa escolha, desde que eu saiba onde eu quero chegar, né? E que bênção, né, de esposa que você tem, que é tão organizada. Quantas pessoas eu gostaria que fosse que nem a Stephanie, com uma organização que dá gosto. É gostoso trabalhar com a empresa de vocês pela organização, tudo, né, muito bem alinhado, tudo muito bem feito. Isso faz o sucesso, né, do casal, isso faz o casal se unir muito mais, porque tem casais que, às vezes, o esposo que gosta de mexer com a parte financeira, a esposa já não. Ao contrário, às vezes, a esposa que gosta de mexer, já o esposo não. Então, quando a gente tem isso daí bem aplicado, né, bem combinado com o casal, a chance desse matrimônio se solidificar é muito maior, né? A gente tem muitos casos de separação, né, Pablo? Por questões financeiras, né? Por desacordos financeiros entre o casal ali. Um quer economizar, como você citou, o outro só pensa em gastar. E aí vai começando os desacordos e não consegue chegar a lugar nenhum, porque não traçaram juntos, né? É super importante essa organização no matrimônio, tá? De combinarem quem vai ter o cuidado, mas é super importante que os dois saibam o que está acontecendo com a economia do lar. Um dos dois pode fazer a parte administrativa, vamos falar, colocar na planilha,
fazer, desfazer, mas é super importante que os dois saibam o que está acontecendo para que dê certo e não crie problema. Mas, Val, muito obrigado pelo convite. Aqui, os médicos que vejam essa live depois, recomendo a Val 110.000%. Porque realmente ela é super caprichosa para fazer contabilidade. Gente, é fenomenal trabalhar com ela, é muita tranquilidade. E a gente tem esse problema, como médico a gente não sabe de nada, além de saúde. E é necessário ter alguém que nos dê esse suporte. Então, fantástico o teu trabalho, a gente está muito feliz com você, realmente. Especialmente a minha esposa, que ela é super caprichosa e cuidadosa com as coisas, ela está tranquila com você, isso para mim é fenomenal. Ah, gratidão aí, Paulo, a você, Stephanie, né? Ao pessoal aí de São Paulo, Rodrigo, Romina, né? A todos os médicos aí, muita gratidão mesmo. É muito prazeroso trabalhar com vocês, que são muito organizados, gostam de saber. A gente gosta muito, né, de trazer a transparência, né, do trabalho da gente, porque como quando eu vou no médico, eu quero saber exatamente tudo que eu tenho, o que está acontecendo comigo, e assim eu vejo, né, do outro lado também, que às vezes ficam perguntando, mas por que eu estou pagando isso? Por que eu estou pagando essa alíquota de imposto, né? E aí, quando a gente explica, eu escuto, né? É igual o Rodrigo falou, né? É isso, é isso, é isso. É muito bacana que eu consigo passar, né, essa transparência, porque vocês têm que saber exatamente como que está a situação real da empresa, né? Ela está realmente te trazendo lucro ou ela está te trazendo ali prejuízo, né? É E fundamental. muitas pessoas, como que fala, não sabe separar, né, a conta física da pessoa jurídica e vai fazendo aquele embolo de não sabe se pagou o imposto, se pagou ou se não pagou. Então, o primeiro passo aí é a organização, e vocês são mega organizados, e gratidão aí a vocês fazem parte aí da nossa história. Ai, muito obrigado mesmo por participar dessa live. Logo a gente volta em São Paulo aí, já com um workshop presencial aí para abranger mais médicos, trazer, né, esse conhecimento e gratidão. Só isso que eu tenho a dizer hoje. Muito obrigada mesmo, tá? Um abraço, Deus abençoe. E obrigado a todos que participaram. Obrigada a todos aí que estiveram hoje com a gente, tá bom, gente? Boa noite a vocês e muito obrigada.